Olá pessoal, aqui é a professora Raquel Castiglione. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o mecanismo contracorrente e concentração urinária. Só para a gente relembrar um pouquinho, aqui a gente tem a alça de Henle, a gente tem segmento fino descendente, fino ascendente e espesso ascendente. Esses segmentos estão localizados majoritariamente na medula renal. Segmento fino descendente da alça de Henle é permeável à água e ocorre secreção de solutos. Então, aqui a gente vê a setinha mostrando que a água é reabsorvida, os solutos eles são secretados, então estão entrando nessa porção da alça de Henle. Por isso, a gente tem uma concentração do fluido tubular, que antes era isosmótico ao plasma, né? E agora existe uma concentração desse fluido. E já os segmentos ascendentes, eles são impermeáveis à água, mas eles são permeáveis a soluto. Então, a gente tem principalmente reabsorção de cloreto de sódio e a gente tem secreção de ureia no segmento fino ascendente. O segmento espesso ascendente tem esse transportador, que está aqui em verde, que é o transportador tríplice. Ele transporta uma molécula de sódio, 2 de cloreto e 1 de potássio, então é o NKCC. Esse transportador joga esses íons para o interstício medular, e do interstício medular, esses íons eles podem ser reabsorvidos para a circulação sanguínea. Como a gente tem uma grande reabsorção de sódio nesse segmento medular, cerca de 25% do sódio, e com ele o cloreto e o potássio, a gente tem uma grande deposição de solutos na medula renal. E como esse segmento também é impermeável à água, essa deposição de solutos não é acompanhada pelo transporte de água. Então, a medula renal ela fica hipertônica. Então, a gente diz que quem forma a hipertonicidade da medula é o transportador tríplice. Então, a alça de Henle ela é chamada de sistema contracorrente multiplicador. Contracorrente, porque a porção descendente concentra o fluido tubular e a porção ascendente dilui o fluido tubular. E ela forma 2 gradientes, um horizontal e um vertical. É interessante a gente notar que quanto mais longa for a alça, maior vai ser o gradiente vertical. E esse gradiente, a formação desse gradiente vai depender da velocidade do fluido dentro dos túbulos renais, dentro da alça de Henle. O mecanismo unitário do sistema contracorrente é o transportador tríplice, então a presença desse sistema, desse transportador, unicamente é capaz de formar a hipertonicidade da medula. O que acontece no gradiente vertical? Se a gente for reparar, a cor da medula aqui, ela está um lilás mais clarinho, na parte mais externa da medula, e conforme a gente vai entrando na medula, para a porção mais interna, vai ficando um roxo mais escuro. Isso é proporcional à concentração de solutos. Então, existe uma maior concentração de solutos na medula interna do que na medula externa. Então, esse é o gradiente vertical que está sendo formado por conta dessa reabsorção de solutos e impermeabilidade à água. Então, enquanto a gente diz que o transportador tríplice ele é responsável pela formação da hipertonicidade medular, a ureia é responsável pela conservação dessa hipertonicidade. Então, como que acontece essa conservação da hipertonicidade medular pela ureia? Acontece através do ciclo renal da ureia. O ciclo renal da ureia ele só acontece na presença do hormônio antidiurético. Por quê? O ADH, quando ele age no ducto coletor medular interno, ele estimula a inserção de transportadores de ureia na membrana do ducto coletor, na membrana apical do ducto coletor, fazendo com que a ureia ela consiga ser reabsorvida. Então, a ureia sai do ducto coletor, do interior do ducto coletor, em direção à medula renal. A gente viu que a ureia ela pode ser secretada no segmento fino descendente e no fino ascendente. Então, essa ureia que está sendo depositada na medula vai entrar na luz tubular novamente. Então, essa ureia percorre a estrutura tubular até voltar para o ducto coletor e ser novamente transportada para a medula renal. E ela fica realizando esse ciclo, que é o ciclo renal da ureia. Então, aqui está um outro esqueminha da recirculação de ureia. Lembrando que a ureia é o principal catabólito do metabolismo proteico. Aqui está esquematizado também as vasas retas, que é aquela estrutura de capilares que percorre a medula renal. Então, a ureia ela é reabsorvida também para dentro das vasas retas, não somente para dentro da luz tubular, assim como todas as moléculas que estão no interstício renal.
Então, qual é o papel dos vasos retos na conservação da hipertonicidade da medula? É remover do interstício medular o sódio, cloreto, ureia e a água que foram acrescentados pelas porções tubulares, mantendo um equilíbrio sempre dentro da luz tubular e no interstício. Se o fluxo sanguíneo aumenta no ramo descendente do vaso reto, quando esse fluido, né, esse sangue, ele alcança a curvatura do vaso, o sangue vai estar cada vez menos concentrado em relação ao interstício. Isso acontece porque, como o fluxo vai ser rápido, você tem menos tempo para ter trocas entre o interstício e entre a luz do vaso. Então, menos sódio, cloreto, água e ureia vão conseguir entrar na circulação sanguínea. Então, o que acontece? Na hora que esse sangue ele atinge a porção ascendente do vaso reto, ele vai estar menos concentrado que o interstício. Então, isso faz com que ele consiga reabsorver uma quantidade maior desses solutos e de água. Esse mecanismo de remoção dos solutos do interstício pelo sangue que está nos vasos retos, aumentado em relação ao acréscimo pelos túbulos, onde você tem grande perda de água do sangue para o interstício, é o que a gente chama de lavagem do interstício papilar. Então, a gente vê que os vasos retos recebem água do segmento fino descendente da alça de Henle e recebem soluto do segmento ascendente da alça de Henle, visto que esse segmento é impermeável à água, né? Então, dessa forma, a gente consegue manter esse equilíbrio entre o interior do vaso e o interior da estrutura tubular. E é importante a gente ressaltar que a contribuição da ureia para a conservação da hipertonicidade medular, ela é dependente de ADH. Então, o ciclo da ureia e a conservação da hipertonicidade da medula renal ocorre somente na presença do hormônio antidiurético. Se você considerar que o hormônio antidiurético promove reabsorção de água no ducto coletor, você tem que ter um estímulo para que essa água seja reabsorvida. Esse estímulo é exatamente a medula hipertônica. Então, se você não tiver um mecanismo que promova essa concentração da medula renal, essa água não vai poder ser reabsorvida. Então, o ADH estimula tanto a reabsorção de água quanto a conservação da hipertonicidade da medula para que essa água seja reabsorvida. E a regulação do balanço de água do fluido extracelular é o tema da nossa próxima aula.